Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro que recebe o nome de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Versículos de números 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Em algumas versões está escrito assim: macho e fêmea os criou. Dá para dizer amém? Amém. Quem é homem tem certeza, diz amém. Amém. As mulheres, digam amém. Amém. Agora diga comigo: Senhor, fala com a gente, por tua graça. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Então melhora só um pouquinho para mim a captação aqui. Nós começamos há algumas semanas atrás falando sobre ética e comportamento cristão. E falamos um pouquinho aqui sobre o conceito de ética e de moral. Falamos um pouco sobre os 3 pilares da pós-modernidade. Falei um pouco sobre ética postural, que lá no Angico o nome disso é educação mesmo. Hoje eu quero falar um pouco sobre ética cristã e ideologia de gênero. Ética cristã e ideologia, ficou bom, de gênero. Um assunto muito atual, muito comentado em todos os setores e corredores, sejam religiosos, políticos ou intelectuais. E a igreja precisa estar a par dessas evoluções ou involuções, destas mudanças e transformações que a sociedade odierna vai passando e que se diz respeito a nós. A gente pode até querer ignorar questões deste tipo e achar que elas não são importantes para a igreja, mas elas são importantes em diversos aspectos, tanto do ponto de vista dos valores cristãos, quanto do ponto de vista dos valores morais, bem como no que se diz respeito à organização, educação e formação da nossa família. Os nossos filhos estão sendo bombardeados nas ruas, nas escolas, na mídia. Antigamente, o que se chamava de mídia era a televisão. Hoje a mídia está no bolso do seu filho com 7, 8 anos de idade num celular.
As pesquisas dizem que uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações do que Barack Obama tinha no seu primeiro mandato, porque a internet te dá hoje informações em tempo real, que você nunca ouviu falar. Você vai lá e consulta e vem tratados das mais diversas formas, ideias, perspectivas, percepções. E o pior, a internet está cheia de informações, mas nem toda informação é conhecimento. Às vezes é apenas informação. E a igreja precisa estar inteirada dessas questões, mesmo porque, em questão de conceitos e ideologias, não ter argumentos é mais perigoso do que o argumento daquele que se lhe opõe. Em questões de conceitos e ideologias, não ter argumentos é mais perigoso do que o argumento daquele que se lhe opõe. O que eu quero dizer com isso é que não saber o que você pensa acerca disso é mais inadequado do que discutir com aquele que pensa diferente de você, porque quem não sabe o que pensa, simplesmente não pensa. Nós precisamos ter ideias, defender princípios e valores espirituais. E no que se diz respeito à criação do homem, a igreja cristã permanece firme e focada naquilo que revela as sagradas escrituras. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem, macho e fêmea. Deus os criou assim. Mas é interessante ter em mente, e não dá para ignorar, e presta atenção nisso, é culto de doutrina, e eu quero ser bem pontual nessa abordagem, em questões de moralidade e de imoralidade. A sociedade ou a humanidade sempre foi muito propensa a caminhar pelos caminhos mais fáceis, mais prazerosos. A natureza humana é atraída ao pecado no Éden pela facilidade de ter aquilo que se deseja. Eu já disse aos irmãos, numa mensagem que eu preguei, quando falei sobre o pecado mora na porta, o diabo mora na porta da necessidade. E lembro que mencionei para os irmãos que a tentação é a proposta do diabo de satisfazer uma necessidade imediata. Não importa o que vem depois, o que importa é satisfazer uma necessidade imediata. Então a humanidade sempre foi propensa ao caminho mais largo, mais fácil e mais prazeroso. E é bom lembrar que, se você folhear as páginas da história, você vai perceber que nunca houve desvio espiritual sem desvio moral. Vou repetir: nunca houve desvio espiritual sem desvio moral. O que isso significa? Todas as vezes que a humanidade se distanciou de Deus, ela abriu mão de valores e de princípios morais. Observe que toda religião pagã continha e contém em seus ritos
orgias e manifestações sexuais distorcidas. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 38, quando Judá está subindo para tosquiar as suas ovelhas, Tamar se veste de prostituta para seduzir a Judá. Eu sempre me perguntei como é que Judá encontra uma prostituta na estrada e não acha estranho. Mas na verdade era época da colheita e época de tosquiar as ovelhas. Naquela época as prostitutas cultuais, ou chamadas prostitutas sagradas, saíam dos seus aposentos para as estradas mais movimentadas, para que os fazendeiros, plantadores e criadores de animais fizessem sexo com elas. Presta atenção, não era sexo pelo prazer, era ritualístico, era uma adoração aos deuses da fertilidade, para abençoar o gado e a lavoura. Então, Tamar não era a única mulher vestida de prostituta naquela estrada naquele dia. Fazendeiros estavam indo para as suas terras tosquiar ovelhas, colher o fruto da sua lavoura, e mulheres, repito, prostitutas cultuais, estavam lá à beira das estradas para a troca de favores sexuais. E eu repito e insisto, não pelo prazer do sexo, mas pelo rito. Era um ato de adoração às divindades pagãs da fertilidade, a fim de que houvesse prosperidade, assim acreditavam as religiões pagãs, no seu rebanho e na sua lavoura. O que significa dizer, e eu já disse em alguns púlpitos, que sexo também é altar. A questão é para quem este altar está sendo edificado. Então, sexo nas religiões pagãs eram atos de adoração. Então, não há desvio espiritual sem desvio moral. Se o irmão observar ao longo da história, a Moloque ou Moleque, deus sidônio, era adorado com sacrifício de crianças e com orgias sexuais. Os profetas de Baal e as profetisas de Azera cometiam orgias ao redor dos altares dessas duas divindades para adorar ou adorarem a Baal e a Azera ou Azira, como alguns pronunciam. Na Grécia antiga, em Roma, a bagunça sexual, a despadronização moral chegava a níveis que os banhos públicos de Roma eram considerados verdadeiros antros de prostituição e de imoralidade. A velha ilha de Creta era conhecida e famosa por sua libertinagem. E é interessante observar que em Creta valia uma linguagem, uma frase, um jargão, que você vai encontrar daqui a pouco na nossa temática. E no jargão da ilha de Creta, ninguém é de ninguém. A imoralidade em Creta era tão grande que se um homem passando na rua olhasse para uma mulher e a desejasse, não importava se ela estivesse ao lado do marido, ele a tomava pelo braço e eu a quero, e levava para deitar-se com ela e depois devolvia. Por isso que quando Paulo escreve a Tito, ele diz: por esta causa eu te coloquei em Creta, para que coloques em boa ordem as coisas que não estão,
Paulo percebe a igreja de Creta sendo influenciada por esse cenário de prostituição, de imoralidade, e ele cuida para que o pastor Tito organize o perfil daquela igreja. Corinto, a cidade da corrupção, a palavra Corinto significa corrupto. Em Corinto estava o templo da deusa Diana, o templo de Eros, que eram adorados com orgias sexuais. Já mostrei para os irmãos aqui, numa escola bíblica, que quando Paulo diz que era bom que as irmãs de Corinto tivessem o cabelo crescido, o cabelo comprido, Paulo está falando de um cenário religioso, porque as prostitutas cultuais de Corinto, para serem identificadas na rua, raspavam a cabeça. E quando o adorador de Eros ou o adorador de Afrodite chegava para adorar a sua divindade com orgias sexuais, identificava a sacerdotisa de Eros ou de Afrodite pela cabeça raspada. Só que Paulo chega em Corinto, prega, e aquele povo começa a se converter. E quando eles estão indo para a igreja, chega o adorador de Eros e diz: vamos ali que eu vou fazer um culto para Eros, um culto para Afrodite. Aí a nova convertida diz: não, agora eu sou cristã, eu não sirvo mais a Afrodite, eu sirvo ao Deus dos exércitos. O adorador de Eros diz assim: como é que você serve ao Deus dos exércitos e sua cabeça está raspada desse jeito? Aí Paulo então diz para aquelas irmãs: é bom que vocês cubram a cabeça com um véu, até que a cabeleira cresça, para que vocês não sejam confundidas nas ruas de Corinto como adoradoras de Afrodite ou adoradores de Eros. Porque todas as vezes que há desvio espiritual, também há desvio moral. O que nós estamos vendo na proposta da ideologia de gênero é o desvio moral consequente de um desvio espiritual. É por isso que a primeira coisa que é necessário resgatar, e a igreja é a âncora disto, é o resgate da vida espiritual da igreja, do conceito de vida cristã. Quem eu sou? O que eu sou? Para que sou? Para quem sou? Em que creio? Por que creio? São conceitos que nós precisamos ter, porque a igreja não é uma aglomeração de pessoas alienadas. A igreja não é uma aglomeração de fanáticos iludidos. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade, é o sal da terra, é a luz do mundo, é a lavoura de Deus, é o templo do Espírito, é a casa de Deus, é a morada do Espírito Santo, é a agência central de Deus na terra. Você é igreja, você é alguém, você é importante nesse cenário. Alguém está me entendendo? Então a primeira preocupação que precisamos ter é com essa questão do desvio espiritual. Quando Moisés está no Monte Sinai e o povo se desvia no vale, lá naquele cenário do bezerro de ouro, a expressão bíblica ali é orgia. Eles estavam numa orgia. A expressão vulgar é bacanal. Era uma bagunça sexual em adoração ao bezerro de ouro. Quando Paulo
na sua lista de obras da carne, menciona que as feitiçarias são obras da carne. Presta atenção nisso. Feitiçaria ali é bem mais do que nós entendemos como feitiço. Feitiçaria ali inclui orgias e ervas alucinógenas que eram utilizadas nos cultos aos deuses pagãos. Na linguagem de Paulo aos Gálatas, o uso de drogas é feitiçaria, a idolatria é feitiçaria, as orgias são feitiçarias, porque todas as vezes que um povo se desvia espiritualmente, ele consequentemente também desvia moralmente. Por isso, primeiro e antes de tudo, cuida da tua vida espiritual, porque se a tua vida espiritual estiver mal, todos os seus referenciais e parâmetros se perdem. Dá uma provocada no seu vizinho aí, diz para ele: cuida da tua vida espiritual. Agora vamos lá. É importante tratar disso para entendermos que essa questão da ideologia de gênero está na nossa porta, está no caderno dos nossos filhos, está dentro da igreja, chegou, e não dá para fingir que não veio, não dá para ignorar. Então vamos pontuar um pouquinho e rapidinho sobre a questão, e eu quero começar definindo o conceito. O termo ideologia foi desenvolvido por um filósofo francês, de Tracy, que nasceu em 1758, e o termo é oriundo de duas palavras gregas: eidos, que significa ideia, e logos, estudo, conceito, palavra. Então, a definição de ideologia é estudo de uma ideia. Dentro da proposta desenvolvida pelo filósofo francês, a ideologia tinha como propósito um conjunto de ideias para normatizar e orientar um comportamento, um conjunto de ideias para orientar e normatizar um pensamento. Do conceito de Destruct, de Tracy, Karl Marx e Friedrich Engels, quando escreve o seu Tratado do Comunismo, amplia o conceito de ideologia e faz com que ele deixe de ser apenas filosófico, torna-o sociológico e o aplica como padrão de comportamento para a sociedade. No contexto da pós-modernidade, a ideia de gênero, que vai além de gênus, espécie, raça, na pós-modernidade, dentro da perspectiva da ideologia de gênero, o gênero ou o conceito de gênero deixa de se referir ao masculino e ao feminino e passa a se referir à ideia de sem sexo. O conceito de ideologia de gênero relativiza e distorce um fundamento essencial da existência humana, da psicologia humana, anula o princípio de gênero masculino e feminino e transforma o termo na ideia de um ser sem sexo. Nasceu, não importa a anatomia, não é menino nem é menina,
não tem sexo. Isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo, porque dentro da defesa da ideologia de gênero, eles passam a entender que essas ideias, esses conceitos de masculino e feminino, são construções históricos culturais, desenvolvidos pela sociedade, a fim de que uma raça exerça domínio sobre a outra. Então, a ideia aqui é: ninguém é de ninguém, ninguém exerce autoridade sobre ninguém, cada um tem domínio sobre o seu corpo e sua vontade e faz o que quer. E esses valores são valores manipulados para atender conceitos e princípios isolados que não poderiam ser aplicados na sociedade como um todo. Isso é tão sério dentro da filosofia da ideologia de gênero, que uma das maiores, aliás, a maior propagadora da ideologia de gênero na atualidade, faz uma citação de uma feminista marxista chamada Simone de Beauvoir, e diz que nenhuma mulher nasce mulher, ela se tornou mulher por força da imposição da educação recebida. Então, esse é o conceito e a sua definição simples, rasa, em regra geral. A questão é: pastor, o que isso tem a ver comigo? Isso me afeta em quê? Totalmente. E vou lhe mostrar rapidinho. Vamos observar, por exemplo, 3 consequências imediatas da ideologia de gênero. Primeiro, a inversão dos papéis. A Bíblia Sagrada estabelece muito claramente a distinção entre homem e mulher. A Bíblia estabelece muito claramente. Gênesis 1:27 diz que o Senhor os criou, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Salmo de número 128, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem, varão, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No versículo 2 diz: a sua mulher. Então, há uma clara distinção. Quando Deus cria o homem, Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz que o Senhor olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea. A expressão adjutora idônea ali indica alguém compatível. E compatível ali é diferente, mas não disperso, diferente, mas não divergente. Isso é idôneo ali. Está falando de compatibilidade. E com isso a Bíblia está estabelecendo uma clara diferença entre um homem e uma mulher. Se você analisar bem, agora é uma questão genética, a ciência diz que a diferença entre um homem e uma mulher vai muito além de genitália, órgãos reprodutores, trompas, útero, ovário. São mais de 6.500 diferenças genéticas entre um homem e uma mulher, e isso não pode ser resolvido numa mesa de cirurgia. Isso não pode ser resolvido filosoficamente. Isso está na natureza, na anatomia, está na criação, na maneira como Deus cria o homem quando Ele diz façamos, e na maneira quando Ele cria a mulher, quando Ele retira da costela do homem um ser, repito, diferente, mas não divergente. Até na criação Deus quis estabelecer a diferença.
Aliás, eu gosto de dizer que a mulher é fruto de uma criação mais refinada do que o homem, mais trabalhada. A sua gama emocional é muito mais abrangente, bem mais complexa, diga-se de passagem, mas bem mais abrangente. Mulher chora quando está alegre, ri quando está triste. Quando ela diz, estou sabendo, ela está dizendo, não creio. Quando ela faz assim, casa caiu. Se ela parar de te chamar de bem, amor, lindo, flor, cravo, jardim, e te chamar de Barroso, se ela te chamar pelo nome, irmãozão, faz uma campanha de jejum e senta. Porque ela tem uma gama emocional diferente. E a diferença não pode ser resolvida transformando um pênis em vagina, ou uma vagina num pênis. Não se resolve implantando silicone para colocar seio, para aumentar glúteo, afinar ou engrossar a coxa, afinar ou alargar o nariz, hormônios para nascer pelo no rosto ou no peito. Não basta isso. Há diferenças que vão além desse físico visível. E isso não foi por acaso. Deus sabia exatamente o que ele estava pretendendo. E dentro da perspectiva da ideologia de gênero, para uma mulher se tornar homem, ela não precisa se importar com a sua anatomia. Basta ela hoje invocar e dizer, não sou mais mulher, sou homem. Porque dentro do conceito da ideologia de gênero, ser homem ou mulher, ser masculino ou feminino, não está relacionado com a genitália, com o desejo, mas com o fator psicológico. Então eu apenas decido me comportar como mulher, sendo homem, ou decido me comportar como homem, sendo mulher, e a partir daí, quem não gostar morra, me trate como eu decidi ser. Isso pode até funcionar do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista psicológico, emocional, anatômico, não é tão simples assim. Porque quando Deus criou, Ele determinou diferenças básicas e fundamentais para equilíbrio da sociedade, para a procriação e para a sustentação da sua obra-prima. Por quê? Porque o homem é a principal criação de Deus. Ninguém cria a sua obra-prima e deixa sem selo de qualidade, sem lacre de inviolabilidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou o lacre de inviolabilidade. Ninguém pode violar. Pode até trocar a chaparia se quiser, mas o motor continua sendo o que Jeová colocou lá. Dentro dessa perspectiva da inversão de papéis, a grande propagadora da ideologia de gênero defende que um homem pode resolver ser mulher sem considerar sua anatomia, e defende inclusive que ela é contra a procriação, ela é contra a gestação, ou seja, a raça se extermine em sua loucura. Inclusive ela defende a prática do incesto. Um pai pode resolver desvirginar sua filha, casar com a sua filha
a mãe pode resolver casar-se com o filho, os irmãos podem ter relações sexuais, tio com tia. Não existe pedofilia dentro desse princípio, porque se a criança sente prazer, o que vale é o prazer, então ela pode ser tocada, abusada e explorada sexualmente. Isso abre caminho para uma prática libertina, maligna, diabólica da pedofilia, que a igreja não pode ficar inerte e calada, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Não pode ser assim. E nesta inversão de papéis, o homem não é mais o homem, a mulher não é mais a mulher. Bagunçou o coreto. Ninguém sabe mais quem é quem. Casamento de um homem com duas mulheres está sendo defendido nessa perspectiva. Pasmem, já há projeto de lei pedindo liberação de casamento de homem com animal. Ou seja, a sociedade perdeu o seu referencial de certo e de errado. E olha para cá, e não estou criticando quem decide viver assim, não. Não estou criticando quem decide viver assim. Só estou aqui pontuando muito claramente que a igreja tem valores espirituais inegociáveis, bíblicos, cristãos, e esses valores não serão postos à prova para atender conceitos filosóficos odiernos e, diga-se de passagem, temporários, porque nada é novo sobre a terra, e nada que há não já foi um dia, e tudo que agora é passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segunda consequência da ideologia de gênero: confusão de identidade. Eles defendem que o desejo sexual e o gênero masculino e feminino não estão relacionados com os órgãos genitais, ou seja, o gênero e a orientação sexual é uma questão social que pode ser orientado ao longo da vida. Alguns defensores da ideologia estão defendendo, inclusive em congressos, o direito de um adolescente reivindicar a sua mudança de sexo, sem precisar da opinião dos pais. Sabe o que é interessante? Os pais podem dar palpite. A Organização da Saúde norte-americana impede que jovens façam tatuagens acima de um percentual X do corpo. Mas se o jovem quiser chegar querendo fazer mudança de sexo, não impede. Se eu chegar no médico hoje querendo amputar minha perna, e o médico examinar e ver que minha perna não tem nada, ele vai me dar um remédio para loucura, vai mandar para o psiquiatra, porque eu quero arrancar a minha perna, quando a minha perna está bem, então vai para o psiquiatra, ficou doido. Mas se chegar lá querendo arrancar a genitália e substituir por outra, ninguém pergunta nada. Ninguém pergunta nada. Vê se não tem uma leseira nesse negócio. Isso não é uma loucura. Porque a partir desse princípio, a criança vai decidir ao longo da vida o que ela deseja ser. Os pais, e essa é a ideia, serão impedidos de educar o menino como menino e a menina como menina, porque isso vai passar a ser violação do direito de cada um. Aí argumentam que essa definição é força social. E eu estava ouvindo hoje uma das grandes cientistas norte-americanas falando desse assunto, e ela citou de um menino de 5 anos
que começou a brincar com boneca. E os pais levaram o menino para acompanhamento psicológico, para entenderem o que a criança estava vivenciando. E chegou um dado momento na sessão, na terapia, que a psicóloga então percebeu. Aquele mesmo casal tinha uma criança, uma menina de 3 anos de idade. E a menina tinha necessidades especiais, e devido às necessidades especiais da menina, os pais começaram a dedicar mais atenção a ela do que a ele. Ele naturalmente, com um mecanismo de chamar atenção, passou a brincar com boneca, porque entendeu que se ele fosse uma menina, ele também teria a atenção dos pais. Aí os pais foram orientados a equilibrar o nível de atenção, e a criança entendeu que ele poderia ser menino, e que o amor do pai não estava condicionado a ele ser menina ou ser menino. Então, do jeito que se quer fazer, é para induzir a criança ao caminho que esse conceito filosófico defende, e nós precisamos entender que isso contraria frontalmente o princípio da criação. E é interessante, olha o contrassenso. Quando Deus criou os animais, Ele criou o macho e criou a fêmea. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não soube definir. Então Deus fez homens em série. Aliás, Ele fez seres em série. Eu vou fazer aqui 100 com a genitália Y, e vou fazer aqui 110 com a genitália X. Deus, na criação do ser humano, foi incompetente para definir quem seria homem e mulher. Ele teve competência para definir o reino animal, mas entre os homens Deus não teve competência, e Ele deixou que a vida resolvesse o problema. Presta atenção, é um contrassenso, é loucura, é insanidade, é burrice. Você e eu temos que entender que se Deus definiu do reino animal, muito mais entre eu e você, que somos coroa da criação, obra-prima da sua graça, criados a sua imagem e semelhança. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: Deus não errou quando criou você. Olha para o outro vizinho e diz para ele aí: Deus não estava em dúvida quando criou você. Amém? Vamos lá. Terceira consequência da ideologia de gênero: desvalorização da família. A ideia é que o desaparecimento dos papéis no ambiente familiar cause um efeito tão deletério que se perca o conceito de família conforme nós conhecemos. A ideia é dissolver. A sociedade perde os seus referenciais, e aí vem o jargão de Creta: ninguém é de ninguém. O que está em questão aqui é uma série de valores e princípios, a exemplo do princípio de honra, porque pai não tem mais autoridade sobre filho. Filhos não devem mais obediência aos seus pais. Cônjuges não são mais cônjuges, até porque ninguém é de ninguém. Não é mais homem, nem é mais mulher. Os papéis podem se inverter a qualquer hora. É muito mais do que um conceito filosófico banal. Existe uma estrutura inteira sendo alterada em torno de nós. E olha para mim, isso não é para a minha geração, nem é para a sua. Isso é para a geração dos nossos filhos. Estão começando a construir agora entre as crianças, porque daqui a 30 anos eu estarei com 74,
E pode ser que eu já não aguente pregar todo dia como estou fazendo hoje. Vou pregar com 74, apenas 7 vezes por semana. Mas já vai ter alguém no meu lugar com um conceito de despadronização moral, de desvalorização de conceitos bíblicos. Por isso que, se nós quisermos que a próxima geração seja saudável, cristã, fiel, leal, digna, santa, nós precisamos defender a nossa descendência agora. Presta atenção, nossos filhos não são fantoches, não são marionetes de conceitos filosóficos. A Bíblia Sagrada diz que os nossos filhos são a herança dos benditos do Senhor. Quem é pai ou mãe, levanta a mão. Diga comigo: os meus filhos não são marionetes do diabo. Os meus filhos são geração poderosa na terra. Vamos terminar? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Olha o que Paulo diz sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Ô igreja, acorda. Em nenhuma época da história da igreja, a igreja teve mais poder de influenciar a sociedade como hoje, e em nenhuma época ela foi tão inerte quanto hoje. Se é certo o que dizem os pesquisadores, que 20% de uma população é suficiente para influenciar a sociedade inteira. Vou repetir: se é certo o que dizem as pesquisas sociológicas, que 20% de uma população é suficiente para influenciar uma sociedade inteira, eu me pergunto o que a igreja brasileira está fazendo, porque ela não está influenciando nada. Nós somos uma igreja influenciável. Basta lançar um modismo que a gente mergulha, basta surgir um escândalo que a gente curte e compartilha e comenta, basta surgir uma doutrina bonitinha, não importa se ela é uma heresia religiosa, a gente acompanha. A igreja brasileira não entendeu o que significa ser coluna da verdade. Ei, você não é mais um, você é alguém com quem Deus está contando. Eu vou encerrar. Deixa eu falar rapidinho sobre o propósito de Deus desse cenário. Quando Deus cria o homem e a mulher, o que Deus está pensando?
Então a primeira coisa que eu quero apontar para você é que Deus cria macho e fêmea. Isso é distinto. Vou repetir, pode até mudar a chaparia, juridicamente pode até adequar, mas a essência, aquilo que Jeová fez, olha para cá. O nome disso é Ruach. A expressão correta é essência, vida. Este sopro da criação não sai no bisturi. E olha, eu tenho conversado com pessoas que passaram por cirurgias de mudanças de sexo, gente que se converteu e gente que não se converteu nem pretende. E no meio da conversa, desprovida de preconceitos, de discriminação, o indivíduo expressa os conflitos noturnos. O problema não é o que eu posto no Instagram, não é o que eu escrevo no Face, não é o que eu defendo no Twitter. A questão é quando eu me deparo comigo mesmo à noite debaixo do lençol. Porque no Instagram eu posto o que eu quero, a foto que ficou legal. Mas no meu quarto, com a porta fechada, no meu travesseiro, debaixo da coberta, a minha consciência não conhece Instagram. Aí a minha consciência conversa comigo e os meus sentimentos afloram. Este é o momento que você é você. Quando Deus cria o homem, Ele chama o homem de macho, e a mulher Ele chama fêmea. Isso está lá em Gênesis 1:27. E Deus estabelece papéis distintos para ele e para ela na sociedade. E um dia uma feminista veio me dizer que a Bíblia é um livro machista. Falei com ela: você já leu a Bíblia? Já. Você leu a Bíblia errada. Leu errada. Posso provar para quem quiser que a Bíblia não é um livro machista. Vou dar alguns exemplos. Você já leu Provérbios 31? Encontre na sociedade moderna uma mulher mais empreendedora que a mulher de Provérbios 31. Ela é esposa, ela é mãe, ela tem empregadas na sua casa. Não é uma casinha para ter empregadas, é uma baita de uma casa. Ela importa a mercadoria, porque ela vai buscar tecidos e navios mercantes. Ela tem fábrica de roupa, porque ela costura até a madrugada. Ela faz obras de caridade, porque dá alimento aos pobres. Ela constrói, porque o texto diz que ela levanta casas, então ela é dona de uma construtora. Ela vende, porque a Bíblia diz que ela vende a sua mercadoria. Tem tempo de olhar a roupa errada do marido, porque ele botou uma camisa verde com a gravata vermelha e ficou parecendo o Bozo. A mulher de Provérbios 31 é a mulher mais empreendedora que você vai encontrar na história. Está na Bíblia. E você vai me dizer que a Bíblia é um livro machista? Na Roma antiga, os homens faziam sexo uns com os outros, porque a mulher era apenas máquina de reprodução. Fora disso, ela era considerada a personificação do demônio. É por isso que Paulo escreve e diz que os homens malignos mudaram
o uso natural da mulher e se inflamaram em suas próprias concupiscências, varão com varão. O que Paulo está defendendo ali é a importância do papel da mulher na sociedade e na família. Você vai me dizer que a Bíblia é um livro machista? Em Corinto, a filosofia hedonista defendia que a mulher era apenas objeto do prazer do homem. E Paulo chega e diz: o corpo do homem pertence à mulher, assim como o corpo do marido pertence à mulher, assim como o corpo da mulher ao marido. Ou seja, Paulo começa a dizer: para com essa festa, porque a mulher não é objeto do seu prazer. Ela foi estabelecida como coroa sobre a vida do seu marido, portanto não pode ser usada como objeto. É imagem e semelhança do Criador, tanto quanto o homem. E a Bíblia é um livro machista? Vai ler a Bíblia, meu. Você está lendo de ponta cabeça. Na Grécia Antiga, vai lá, quem é casada, as casadas, as esposas, levantem a mão. Na Grécia Antiga, quando o marido morria, a mulher era sepultada viva do lado dele, porque ela era considerada propriedade exclusiva do marido. Aí vem o Novo Testamento e revela que as mulheres eram forças motrizes no ministério do Senhor Jesus. Então esse conceito está distorcido. Quem é mulher, levanta a mão. As mulheres, levantem a mão, por gentileza. A Bíblia te valoriza, o cristianismo te valoriza, Deus te valoriza. Você é especial, você é coroa de Deus, criada com um propósito extraordinário. Não dá tempo de falar disso, mas mulheres, louvem a Deus pelo vosso papel na sociedade, porque Deus está contando com a vossa vida e com o seu ministério. Agora, Deus cria com papéis distintos. O homem, o Senhor estabelece como marido e pai. E aqui vem a raiva das feministas. Eu só fico com pena porque alguém interpretou a Bíblia errado para elas. A Bíblia diz assim: vós mulheres, sede submissas, ou raiva, aos vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher. Não admito isso, pastor. Sinto muito, você também leu a Bíblia errado. Cabeça ali é kefale. Kefale, aquele que deita por cima, literalmente, aquele que cobre, aquele que protege, ou aquele que cerca, ou os homens poderosos da igreja que dá tapa na mesa, que dá taboca na orelha da mulher, que leva fino grito, ou caba macho. Ser cabeça não é ser tirano da casa, é ser aquele que oferece cobertura, cerco, proteção, é aquele que guarda, é aquele que sentinela, é aquele que vigia, é aquele que direciona. Acaba me ligou um dia 2:30 da manhã. Acredite, meu telefone toca às 2:30 da manhã. Pastor, ore por mim, pastor. Diz que foi, irmão? Eu bati na minha mulher. Você o quê? Eu bati na minha mulher. Vou orar por ela, não é por tu não, irmão. Então o homem tem um papel, ele é cabeça. E como cabeça ele tem uma missão. Sua missão é direcionar, garantir a sua casa cerco,
cobertura, proteção. Onde estão os homens da igreja? Levanta a mão. Você é sacerdote. A sua autoridade espiritual tem um peso extraordinário. Deus quer te usar na tua casa, na tua família. Não mede forças, não leva no grito. Você é sacerdote, presta atenção. No dia que o seu sacerdócio for posto à prova, vai conversar com quem te estabeleceu, porque quem te deu sacerdócio defende a tua autoridade no lar. Como pai, como anda a nossa paternidade? Eu preciso terminar. Como nós estamos exercendo a nossa paternidade em relação aos nossos filhos? Você brinca com a sua filha? Brinca com o teu filho? Ou ele só te conhece na hora da bronca? Quando você é amigo do teu filho, você não precisa dar tapa na mesa. Ele reconhece a tua autoridade em Cristo Jesus. Você é sacerdote. Há papéis distintos. E a mulher, esposa e mãe. E presta atenção, quando a Bíblia fala de submissão, a origem da palavra submissão é sob uma missão. Uma mulher submissa é uma mulher que reconhece a missão do marido, e ao reconhecer, valoriza e honra. Esse é o princípio. E como mãe, dá licença, deixa eu entrar na sua casa um minutinho. Para seu filho lhe atender, a senhora tem que beliscar? Tem que puxar a orelha? Dar tapa no rosto? Queimar com um palito de fósforo? Sacudir a criança? Isso não é maternidade. A mulher tem uma capacidade incrível de enriquecer o ambiente com emoções benéficas. Se ela resolveu, ou se a vida lhe tornou azeda, ela precisa de acompanhamento, ajuda, auxílio, para sair do azedume e resgatar a sua doçura e leveza. Os papéis são distintos na família, são claros, são específicos. Segundo lugar, dentro do plano de Deus, desculpa aí, casamento bíblico é heterossexual e monogâmico. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher. É específico. Não dá para inverter isso. Qualquer casamento que não seja heterossexual pode até ocorrer, o Estado pode autorizar e legalizar. Não é isso que está em questão aqui. O que está em questão é: foge do plano original de Deus. É só isso que está em questão. Civilmente, porque presta atenção, casamento civil é estritamente jurídico. Ele visa apenas defender o direito de cada uma das partes envolvidas, direito de propriedade. O casamento civil não assegura o amor, não assegura afinidade, não assegura intimidade. Presta atenção, o casamento civil como nós conhecemos só existe no Brasil a partir de 1937.
Antes ele não existia. E havia casamentos e bem duradouros. Então, fora do conceito bíblico de casamento heterossexual, pode haver juridicamente, civilmente. Não é isso que eu estou pontuando aqui, porque aqui não é tribunal, aqui é púlpito, é igreja. Eu só estou dizendo que foge do plano que Deus estabeleceu para a criação, para o homem. Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: antes de você nascer, Deus pensou em você. Vamos terminar. Agora, o que a igreja precisa aprender, olha para mim, é lidar com isso sem discriminar, sem rechaçar, sem fazer disso uma guerra intelectual. Porque essa batalha você peleja obedecendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e orando. Aí vem educação dos filhos, dentro desse último tópico que eu quero abordar. Aí, como nós estamos educando os nossos filhos? Não temos mais tempo para eles. Os nossos filhos saem para a escola às 6 da manhã e a gente sai para o trabalho. Quando eles voltam meio-dia, 1h, nós estamos no trabalho. Quando a gente chega em casa às 6 da tarde, nós chegamos correndo porque nós temos alguma atividade. No mínimo, você vai ficar em casa para ver jornal, para resolver problemas do escritório, e não tem tempo com o seu filho. Sábado, você sai para jogar bola com os seus amigos. A mãe vai para o salão cumprir o ritual da beleza. E os nossos filhos estão sendo educados pelos youtubers, estão sendo educados pelas blogueiras. Não reclame do cenário que nós estamos vivendo, porque não há mais pastoreio doméstico. Pastores que cuidam de igrejas imensas e não conseguem pastorear seus filhos em casa, porque não dá tempo. Empresários que cuidam de grandes corporações, mas não conseguem cuidar do seu filho e da sua filha. Eu estive com um homem uns 3 anos atrás, que ele disse: pastor, eu não tenho problema com dinheiro, eu consigo levantar 10 milhões da hora que eu acordo até meio-dia, mas eu não consigo me relacionar com a minha filha, eu não consigo me relacionar com o meu filho. Eu converso com a minha mulher esporadicamente para tratar de questões pontuais. Está faltando pastoreio na casa. Estamos esperando que a escola resolva o mau comportamento dos nossos filhos, que a igreja se vire em resolver o problema. E caso contrário, eu finjo que não vejo e deixo a vida lhe levar. A vida leva ele, vida leva ela. E o resultado lá na frente são filhos que não conhecem seus pais, pais que não conhecem seus filhos. Igreja Cristianismo Sem Fronteiras, quem me ouve pela internet, eu espero em Deus que hoje haja uma revolução na nossa mentalidade. Esta igreja precisa resgatar o pastoreio em casa. Pastoreio em casa. Seus filhos, nossos filhos, precisam ser orientados pela palavra de Deus.
A Bíblia diz: ensina esses mandamentos aos teus filhos. Inculcar ali é memoriza, fixa, insiste, crava na memória. Obediência não é aquilo que eu faço na frente de quem tem autoridade sobre mim. Obediência é aquilo que eu pratico mesmo quando ninguém está me vendo. Não é para seu filho ter medo de você. Não é para sua filha ter pavor quando você chega. A sua autoridade não pode representar tirania. A sua autoridade é para representar amor, apoio, suporte. Sua casa, nossos filhos, nossa vida tem que mudar a partir do pastoreio. Senta com teu filho, senta com a tua filha, ouve, deixa ele discordar de você. O meu discorda de mim, de quando em vez. Não concordo. Por quê? Termina de argumentar, legal. Se ele tiver razão, a gente se reposiciona. Se ele não tiver razão, não concorda, não, senhor, mas vai ser assim mesmo. Porque se o argumento dele não é suficiente, se os princípios não atendem a todas as perspectivas, agora eu preciso ouvi-lo. Ele pode estar vendo algo que eu não vi. Brinque com seus filhos. Eu tenho uma menina de 5 meses. Brinco, rio, pego no colo, corro dentro de casa, me jogo no chão só para ela rir. Só tem um detalhe: à medida que ela for crescendo, ela precisa olhar para o pai e dizer: eu tenho um sacerdote, eu fui amada, eu sou cuidada. Não é deixar aí, a Deus dará. Quando eu vou dormir, eu paro na frente do berço, coloco a mão no corpo dela e abençoo. Quando eu acordo, eu vou ao berço, estendo as mãos e abençoo. Se nesse momento ela acordar, ela vai dar uma pedalada e um sorriso banguelo. É uma forma de dizer: já descobri que todo dia você vem aqui e ora por mim. São marcos que você vai estabelecendo na formação, que marcam, que estabelecem parâmetros, e que lá na frente portas vão sendo fechadas. O inimigo vai rondar? Vai, porque ele é covarde. Mas se você se posicionar como sacerdote, Deus vai honrar o seu sacerdócio. E eu profetizo: o diabo não vai prevalecer sobre a sua descendência. Fica de pé, por favor. E aqui eu quero dar um puxão de orelha em alguém. Desculpa aí. Você tem um filho ou uma filha que não vive com você? Vive com a mãe, vive com o pai. E porque o seu relacionamento acabou numa turbulência sem tamanho, você atribuiu a sua rejeição ao adulto, você atribuiu ao filho. Quebra isso hoje, em nome de Jesus. Quebre isto hoje. Liga para teu filho, liga para tua filha, rompe essa barreira. Não deixa o diabo arrebatar o coração do teu filho, porque você o deixou para trás. Eu sei que essa vai para o coração de alguém. O Senhor diz a Noé: tu entrarás na arca e os teus filhos contigo. É preciso corrigir isto.
Nós temos uma cultura de filhos abandonados. O Brasil tem essa cultura de filhos abandonados. Se você for olhar a história, você vai ver que isso está na raiz histórica nossa. Por quê? Portugueses geraram filhos nas Índias e foram embora. Senhores feudais geraram filhos das escravas e abandonaram. E isso veio se perpetuando na nossa cultura. Mas a igreja é freio, a igreja é sal, a igreja é limite. Não abra mão da sua descendência, não abra mão dos seus filhos. Eu já disse para vocês, quando a irmã Dina, quando Dona Dina ficou grávida do menino que viria a ser Josué, ela não conhecia Deus ainda. A situação econômica não era precária, era insuportável. E Dona Dina resolveu que não ia ter o menino. Ela não gosta que eu cito isso. E eu já disse para ela, pode ficar tranquilo que eu cito sem remorso, cito sem trauma. Tomou um chás brabo lá e o menino não morreu. Ela foi num médico e o médico aplicou uma injeção abortiva e o menino não morreu. Dia 7 de maio, 2h25 da madrugada, quando esse menino nasceu, pesava 4,8 kg. Tanto que eu brinco com a minha mãe de quanto mais a senhora engolia veneno, mais eu engordava. Medindo 56 centímetros. É um baita de um menino. Era para eu ter crescido na mesma proporção, para ver se chegava lá em 2 metros. Pergunta: se aquele chá tivesse funcionado, o que deixaria de ser feito no plano de Deus acerca daquele menino? Se aquela injeção tivesse funcionado? Eu fui um menino rebelde na minha adolescência. Eu briguei muito na escola. Briguei muito. Meus irmãos tinham medo de mim. Eu dei muito trabalho aos meus pais. Eu dei tanto trabalho aos meus pais que um dia eu flagrei minha mãe orando e dizendo assim: Jesus, transforma e leva, porque eu não aguento mais. Irmãos, não é oração para a mãe fazer não, isso é grave. E Jesus, usando uma irmã em profecia, disse para minha mãe: eu vou transformar e vou amassar como o oleiro amassa o barro, mas vou fazer para mim o vaso, para a glória do meu nome. Deus tem um plano com os teus filhos. Não importa onde eles estão, nem que estilo de vida adotaram para si. Presta atenção. Eles ficaram maiores de idade e você já não tem autoridade jurídica, civil sobre eles. Mas olha para cá, autoridade espiritual não depende de constituição. Autoridade espiritual é resolvida no joelho, e você tem autoridade sobre os seus filhos. Ore sobre eles. Ore agora pelos seus filhos. Ore pelas nossas crianças. Ore pelos nossos adolescentes. Eu preciso encerrar. Ore, clame agora.
Pai, nos cobre, nos cerca. Fecha a boca do leão. Quebra, Senhor querido, a presa da serpente. Esmaga o inimigo feroz. Nos cerca com uma muralha de fogo. Nos guarda de todo o ataque do diabo. Te entregamos os nossos filhos. Os adoradores de Moloque os entregavam aos seus deuses pagãos, mas a tua igreja entrega os seus filhos a ti, Senhor. Nós colocamos os nossos filhos no teu altar e declaramos que onde eles estiverem serão resgatados, transformados, protegidos. Toda onda de violência que está matando jovens, essa onda de prostituição, pedofilia, estupros, que está esmagando as emoções das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das mulheres desta sociedade, nós repreendemos agora toda a ação do diabo contra a integridade espiritual, física e emocional dos teus filhos e das tuas filhas. Nós declaramos agora, Senhor, a restauração do sacerdócio, do pastoreio da casa. Nós declaramos o resgate do pastoreio na sala de casa. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor está levantando aqui homens com o espírito de Jó, que levantam altares pelos seus filhos. Os nossos adolescentes não serão devorados pelas propostas do mundo, Senhor. Os nossos filhos não serão devorados pelas ideias das trevas. Nós os abençoamos. Agora, se não for pedir demais, use 1 minuto e ore pela pessoa que está do seu lado. Não precisa tocar nela se você não conhece, se você não tem afinidade, se não tem proximidade. Mas ore por esta pessoa, pela casa desta pessoa, pela vida desta pessoa. Ah, se você soubesse o peso desta noite. Ah, se você soubesse o peso espiritual desta noite. Se você soubesse o reflexo desta noite na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. Enquanto você ora, pensa no peso desta noite nos ombros do seu pastor e ora por ele também. Nós estamos falando de estruturas espirituais. Nós estamos falando de pilares espirituais sendo mexidos. Nós estamos falando de um avivamento na igreja, nos lares e na nossa descendência. Oh, aleluia!
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda quem a ele deu primeiro, para que ele retribua? Vem comigo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.